Pronto, a nossa gravação está assim iniciada. Gostaria só de falar um pouco como que foi o nosso projeto anterior, uma breve revisão. Nós criamos um projeto novo utilizando o Spring Boot. Nós colocamos algumas dependências dentro do Spring Boot. Algumas delas é o conector MySQL. Nós colocamos o JPA Data, que força nós conectarmos com o banco de dados. Só o fato de nós termos colocado essa dependência. E nós colocamos, se eu não me engano, o Spring Web. Tem que verificar nos vídeos anteriores. Enfim, esse aqui é o nosso projeto. Nós temos o Application Properties, só para lembrar. Esse aqui são as configurações de acesso ao banco de dados. Aqui está falando que o nosso JPA/Hibernate vai dropar e criar todas as tabelas assim que inicializar o nosso sistema. Nós vamos mudar essa configuração aqui mais para frente. Aqui está falando que a gente vai exibir todo o SQL que nós executarmos vai ser exibido aqui no console, no terminal. O Tomcat nosso vai ser levantado na porta 8080. E o nível de log que vai ser exibido aqui no terminal vai ser o nível info, que vão ser exibidas as informações e os warnings. Não vai ser exibido nada no nível de debug. Nós temos essa classe aqui que é utilizada para inicializar o nossa aplicação. Esta outra classe é a primeira que nós já fizemos no nosso modelo, as classes de modelo. Essa classe aqui chama pet. Nós temos quando a gente escreve esse @setter que vem no Lombok, o Lombok gera todos os métodos set para todos os atributos. O getter, @getter, o Lombok gera todos os gets para todos os atributos. Esse all_args constructor vai ser gerado um construtor com todos os atributos como parâmetro para esse construtor. Esse no_args constructor vai ser gerado um construtor sem parâmetros, sem receber nenhuma informação. O toString é que ele gera um método toString em que ele retorna um string com todos os atributos. Esse entity aqui, ele é utilizado pela nossa camada de persistência. Ele vai indicar ao nosso JPA/Hibernate que esta classe pet é uma entidade de banco de dados e se refere à tabela pet lá dentro do banco de dados. Isso aqui são detalhes que eu já falei nos vídeos anteriores e a partir desse ponto nós vamos falar sobre a aula de hoje. Para falar da aula de hoje, eu comecei a fazer um desenho aqui, né, do como vai ser o comportamento das nossas classes de entidade. Nós temos a classe pet. Na classe pet, só um minutinho que eu volto a gravar o vídeo. Então, como eu comecei a falar aqui, nós vamos ter algumas entidades de banco de dados. A nossa entidade vai ser a entidade pet, ordem e serviço. O que significa isso? Quer dizer que o nosso sistema vai rodar num pet shop, onde nós vamos chegar com o nosso pet, nós vamos abrir uma ordem,
e essa ordem é uma ordem de serviços. Então, existe um relacionamento entre essas entidades. O relacionamento entre PET e ordem é um PET possui N ordens e uma ordem, um PET. Então, se a gente tem o PET 1, seria o Bidu, como exemplo aqui. PET 2, nós temos o Spike. O Spike ele pode vir aqui, abrir uma ordem de serviço. Ops, deixa eu voltar. Vai abrir uma ordem de serviço, a nossa ordem vai ter código 1. Essa ordem de serviço vai ser para o PET 2, que é o Spike. E a gente pode até colocar uma data aqui também. A data, por exemplo, dia 18/5, por exemplo, que foi quando essa ordem foi aberta. O Spark ele pode ter várias ordens de serviço, mas vamos supor que ele chegou e abriu só essa ordem de serviço no dia 18/5. Essa ordem de serviço vai ter os serviços. Serviço 1, 2, isso aqui é a TOSA. Eu não sei quanto que custa esses valores em um pet shop, mas eu vou colocar aqui R$50. Pode ter um serviço chamado banho, para dar banho no nosso pet. Vamos supor que o banho custa R$35, não tenho a menor ideia, mas vamos supor isso. Então, essa ordem de serviço que foi aberta para o nosso Pet Spike, ele vai ter esses dois serviços. Então, como uma ordem pode ter N serviços e um serviço pode estar em N ordens, nós temos uma tabela de relacionamento. Então, essa entidade, que na verdade é uma tabela, é só um relacionamento entre essas duas entidades. Então, nós vamos ter algo parecido com isso aqui. Onde essa tabela ordem de serviço vai ligar a ordem ao seu respectivo serviço. Então, nós vamos colocar aqui a ordem 1, serviço 1. E além de colocar o serviço 1, nós temos que colocar o valor do serviço, que é R$50. Por que a gente coloca o valor do serviço? Porque se o nosso serviço tiver o valor atualizado de 50 para 55, eu tenho que manter um histórico de quando aquela ordem de serviço foi aberta para esse serviço valendo R$50. Ordem 1, serviço 2, R$35. Beleza. Essa aqui é a nossa ideia. Nós temos que montar essas entidades aqui no nosso JPA/Hibernate, no nosso modelo dentro do nosso código. Então, nós vamos fazer isso aqui agora. Para fazer isso, o nosso JPA/Hibernate, eu vou falar sempre JPA/Hibernate, porque o Hibernate está embutido dentro do nosso JPA. O mapeamento que é feito entre as nossas classes de modelo e as entidades de banco de dados, esse mapeamento é feito pelo Hibernate. E o JPA faz diversas operações em cima desse modelo. Então, eu vou usar sempre o termo JPA/Hibernate. Eu vou colocar aqui, utilizar uma anotação que é chamado one-to-many. Se a gente tem uma relação entre pets e ordem de ser as ordens de um para muitos, a gente coloca um para too many. Beleza? Private, eu vou criar uma lista aqui. Se é muitos, a gente tem uma lista de ordem. Eu vou chamar de ordens igual a new array list. Perfeito. Ordem. List é do Java útil e não desse collections. Ordem está com um problema aqui, está com erro, é porque a gente não criou essa entidade ainda.
E, por enquanto, é só. Vamos criar essa entidade ordem, novo, ordem.java, ali. Aqui já o nosso erro não ocorre mais. Deixa eu parar o nosso processo aqui. Pronto, para não ficar atualizando direto. Então, nós temos uma lista de ordens. Aqui dentro de ordem, nós temos que colocar tudo aquilo que foi colocado aqui no patch, utilizando o Lombok e esse entity que é do JPA/Hibernate, porque esse ordem é uma entidade de banco de dados e vai se chamar a nossa tabela lá de ordem. Tá faltando fazer as importações referente a esse aqui. Vou voltar lá, vou copiar, é mais fácil copiar aqui as importações. Pronto, já tenho all orgs, falta esse entity. Vou copiar o column já de uma vez. Pronto. A gente tem um probleminha aqui, mas na verdade a gente vai resolver, é porque a gente está colocando um construtor com todos os argumentos e um construtor sem argumento nenhum. O construtor com todos os argumentos ele utiliza para construir os nossos atributos, não tem nenhum atributo. Então está ficando como se um construtor fosse igual ao outro por enquanto. Nós vamos resolver isso aqui agora, colocando novos atributos na nossa classe ordem. Então, olha, private long id. Já resolveu o nosso noargs com allargs. Aqui eu vou colocar um @id. Perfeito. Além disso, a nossa ordem, ela vai ter uma coluna que é a data da ordem. Então, eu vou colocar ali private instante dt ordem. Perfeito. Aqui eu vou colocar, falando que a nossa data, ela é not null. Vamos lá, colon, o label, igual a false. Perfeito. Vai ter mais uma coluna chamada private string observações. A gente pode colocar true, ela pode ser nula, não precisa de colocar observações, mas tem um negócio muito importante que a gente deve colocar aqui, que é o tamanho da nossa observação. Pronto, 60 está muito pouco, eu vou colocar aqui 150. Tamanho da nossa observação. Perfeito. A próxima que a gente vai fazer é o seguinte: existe um relacionamento de patch para ordens de serviço de um para muitos. Agora, tem um de ordem para o patch que é de muitos para um. Então, nós vamos colocar isso aqui dentro. Perfeito? Então, olha, @many to one, tá aqui. Private. Faltou um negócio aqui ainda. A gente coloca many to one, a gente tem que colocar uma forma de colocar um join entre essas duas tabelas, entre a tabela ordem, se a gente estiver partindo de ordem, para a tabela patch. Então, nós vamos colocar aqui um @join column. Aqui dentro a gente vai colocar o nome da coluna, name. O nome da coluna vai se chamar id patch. Ela não pode ser nula, então no label aqui vai ser false. Vai ser obrigado, toda a ordem de serviço toda a ordem vai ser obrigada a ter um patch. Por isso que a gente colocou false aqui. Não preciso escrever mais nada.
Nós vamos colocar agora o nosso atributo. O nosso atributo vai se chamar pet. Perfeito. E só. Por enquanto é só. Nós temos uma outra classe que se chama serviço. Então, na nossa classe serviço, vamos criar aqui. Serviço.java. Perfeito. Nessa classe a gente pode fazer a mesma coisa, copiar isto aqui para dentro de serviço. O nome da nossa tabela vai se chamar serviço, lá no banco de dados. Beleza? E tá faltando um negócio aqui, ó. Eu coloquei qualquer estratégia de geração automática do nosso ID no PET, não coloquei na ordem. Eu quero que seja gerado automaticamente um autoincremento aqui no nosso ID. Estou só fazendo a importação. Perfeito, foi feita a importação. Vamos copiar essas mesmas informações, porque o ID precisa de... O serviço precisa de um ID também. Do serviço. O serviço precisa de mais informação, que é a descrição do serviço. Então, vamos lá. Private, string, descrição. Essa descrição aqui vai ter um @column. O length dele vai ser de tamanho 60. Não precisaria, podia ser até um pouco menor, para escrever só banho, tosse e assim por diante. No label vai ser false. Ops. A próxima coluna vai ser o valor. Então, ops. Private, big decimal, valor. É muito comum a gente utilizar esse tipo de dado big decimal, porque ele evita alguns problemas de arredondamento. Quando a gente usa o double, costuma a gente fazer algumas operações e o double começar a gerar mais do que 2 casas decimais. E o valor a gente precisa somente ou quer somente 2 casas decimais. Então a gente vai colocar aqui o column para falar que é no label. Não é no label, aliás, é obrigatório. Além disso, acho que é só. Beleza. Tem algum detalhe? Ah, tá. Ficou importado coisas a mais aqui. Tá certinho. Se nós olharmos o nosso desenho aqui, existe um relacionamento entre ordem e serviço. E esse relacionamento é muitos para muitos. Nós vamos criar esse relacionamento neste momento, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso código, voltando para a nossa classe ordem, nós vamos criar o nosso relacionamento many to many agora neste momento. Então, vamos lá. Arroba many to many. Beleza? E nesse relacionamento many to many vai ser uma lista de serviços. Então, vamos lá. Private list do Java útil. Serviço com S maiúsculo, porque é uma classe. Aqui vai ser uma lista de serviços. Go new, array, list. Java útil, agora que foi importado. Além da gente falar que nós temos um many-to-many utilizando a lista de serviços, a gente tem que falar sobre o join entre essas duas tabelas. Então, quando é many-to-many,
Quando é many to one, a gente só usa join column. Quando é many to many, nós utilizamos o join table. Então, a gente tem uma tabela para realizar o join entre ordem e serviço, tá certo? Então, a gente tem que criar um join table aqui. Join table foi criado. O nome da tabela, name, vai se chamar ordem serviço. Serviço. Aí aqui dentro a gente tem que colocar o join das colunas dentro desse ordem serviço. Então a gente vai colocar vírgula, columns, igual a, abre chave e fecha chave. A gente coloca aqui o join column aqui dentro. Então é um join table, uma table que vai servir de relacionamento entre duas tabelas. E dentro desse join table, dentro desse ordem serviço, nós vamos ter um join column que vai linkar para uma tabela quanto para outra. Então vamos colocar aqui o arroba, join column. Aí aqui dentro a gente vai colocar name. Aí, column, name, igual a coluna que vai servir de join aqui vai ser ordem, underline, ID. Perfeito. Até aqui tranquilo. Aí aqui a gente coloca agora o campo dessa ordem de serviço, que agora não vai apontar para a ordem, mas vai apontar para o serviço. Então aqui dentro a gente vai colocar um inverse join column. Nesse inverse join column, nesse inverse join column, nós vamos abrir e fechar as chaves e colocar qual que é o nome da coluna. Então, arroba join column, name, igual a serviço ID. Está tudo fechado. Está fechado. Deixa eu ver se ele vai fazer uma autoidentação. Não. Basicamente é isso aqui. Salvei, ele fez uma autoidentação para mim. Vou deixar com essa autoidentação que ele fez e deixar salvo. Perfeito. Então aqui eu termino o nosso join table, que é o relacionamento entre ordem e serviço de N para N. Tá certo? Many to many. Que mais? A gente precisa de mexer lá em serviço? Não. Por que que a gente não precisa mexer lá em serviço? Porque a gente vai fazer um relacionamento unidirecional. O que que significa isso? Somente através de ordem que eu vou alcançar os serviços. Através de um serviço, eu não vou conseguir consultar quais as ordens foram utilizadas por aqueles serviços. Vou deixar uma opção minha, mas tem algo que eu quero mexer ainda. Eu vou criar uma entidade relacionada a essa ordem serviço aqui. Então, eu vou criar aqui, novo arquivo. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu quero colocar dentro dessa tabela ordem serviço o valor. E do jeito que está aqui, não vem com esse valor. Então, vamos lá. Ordem. Isso. Ponto Java. É isso mesmo. Vou copiar todo isso aqui para dentro de ordem serviço. Para ajudar a nossa importação. Perfeito. Ele já ajudou na indentação. O que mais que eu vou fazer? Aqui dentro de ordem serviço, eu vou criar um atributo referente ao valor. Então, private, big decimal, valor.
vai se chamar valor e somente isso. Column. Aqui eu vou colocar que ele é no label, igual a false. Ele é um campo obrigatório. Mais o quê? Ah, lembrei. Eu vou criar aqui o nosso ID. Nosso ID, ele é embedded ID. O que significa isso? Ele é um ID embutido. Então vamos trocar aqui para embedded ID. Por que ele é um ID embutido? Porque o ordem serviço ele tem uma chave primária com dois campos. Então ele é um ID embutido com dois campos. É assim que funciona no JPA/Hibernate e é assim que a gente vai fazer. Então como que vai chamar o nosso atributo? Private ordem serviço ID. A gente vai ter que criar uma classe desse tipo. Esse aqui vai ser o nosso ID. Vai ser igual a new ordem serviço ID. Beleza. É necessário nós criarmos essa classe, ordem, deixa eu conferir se está escrito certo, ordem serviço ID. Então nós vamos criar aqui, novo arquivo, ordem serviço ID, ponto, Java. Tá lá. Feito. Então por que ele é embedded ID? Porque é um ID, ou seja, uma chave primária com dois campos. Toda vez que a gente tem uma chave primária com dois campos, ela tem que ser uma embedded ID. E com o nosso embedded ID vai se chamar ordem serviço ID, que é o nosso ID, certo? Então, ordem serviço ID. Lá na ordem serviço ID, a gente tem que informar que essa classe ela é embeddable, ou seja, ela é embutível. Então, arroba embeddable. Tá aí, ela é embutível. Perfeito. Ela é embutível. Tem algo que é necessário também fazer para o nosso JPA/Hibernate funcionar, que é escrever um implements serializable. E para escrever isso, a gente tem que colocar um private static final long serial version. Deixa eu ver se serial version UID igual a 1L. Espero ter funcionado. Beleza? Nós vamos colocar agora as nossas chaves, os nossos campos que fazem parte da chave primária, private, long, ID ordem. Beleza? Private, long, ID serviço. Perfeito. Deixa eu ver por que ele está escrevendo aqui. Long é de o valor do campo não foi usado. Ah, não foi usado porque está faltando. A gente colocou os get etc. Eu acho que eu vou colocar também o no arg ao args. Não vejo nenhum problema nisso. Para colocar isso, a gente tem que importar do Lombok. Beleza, funcionou. Tudo funcionando. Vamos voltar para o serviço. Então, esse aqui são os dois campos que farão parte da chave primária da ordem de serviço. Voltando para cá, nós temos que indicar que um daqueles campos é uma chave estrangeira
um many to one para serviço e o outro é uma chave estrangeira, many to one para ordem. Então nós vamos colocar aqui um arroba many to one. Ops, desculpa. Many to one. Por que isso? A gente está aqui em ordem e serviço. Many to one para ordem, many to one para serviço. Voltando no nosso código, many to one, a gente vai colocar um arroba, maps ID, a gente vai falar para que serve isso aqui, ID, ordem. E aqui vai ser um private, ordem, ordem. Beleza. Tá vendo esse ID ordem? Ele está mapeando esse ID ordem para o ID da ordem lá dentro. Por isso que foi usado esse maps ID. Vou copiar para ajudar a nossa vida. Many to one, a gente falou que ia fazer a mesma coisa para o serviço. Serviço. Deixa eu ver se está escrito certo. E aqui, serviço. Parece que está escrito certo. Aqui vai ser isso, serviço. E acho que finalizei tudo que tinha para fazer aqui. Nós temos o valor. Nós temos o mapeamento many to one para ordem, many to one para serviço. E nós temos o nosso ID aí, que é o embedded ID, que é composto por dois campos. Então, a nossa primária aqui é composta por dois campos, que é dessa tabela aqui. Espero estar tudo funcionando, está tudo em ordem. Tem algumas coisas que estão sobrando aqui em cima. Vamos tirá-las. Foi tirado. Não está importando nada que não deveria ser importado. E vamos limpar o nosso banco de dados. Nosso banco de dados é esse pet. Vamos truncar. Kate. Oh, não é truncar, não. É um drop que eu queria fazer. Drop. Foi dropado. Não tem tabelas aqui. E espero que funcione de primeira. Então vamos lá. Vamos rodar, executando. E ocorreram alguns erros aqui. Está falando que o ordem serviço e pet dividem a mesma entidade chamada pet. Ah, já sei. Ó, na hora que eu fiz o Ctrl+C, Ctrl+V, eu esqueci de colocar aqui o nome da nossa tabela. O nome da nossa tabela é aquela tabela que está aqui em ordem. De serviço. Ordem serviço. Deixa eu ver se foi criado alguma coisa aqui. Deixa eu zerar de novo aqui nosso banco de dados. Não, não foi gerado nenhum. Foi dado um erro antes. Vamos rodar de novo. Limpar a execução anterior. Por algum motivo não está mostrando o método run aqui. Aliás, o comando de rodar para essa classe. Foi.
Apareceu o ano agora. O play que eu dei aqui em cima parece que funcionou. E aparentemente tudo funcionou. Application failed. Web service start port was already in use. Ou seja, parece que já tem um rodando na 8080. Realmente tem dois aqui rodando aqui, ó. Vamos deletar. Vou rodar de novo. Pronto, está funcionando na porta 8080. Deu um pequeno probleminha aqui, mas não é nada demais. Tanto é que ele continuou a sua execução. Ele tentou alterar e dropar uma foreign key que não existia, mas ele ignorou. Era mais um warning mesmo, um aviso de que isso ocorreu e não um erro propriamente dito. Por isso que o nosso Spring continuou fazendo o restante. Dropou se existissem essas tabelas, criou a tabela ordem, criou a tabela ordem serviço, a tabela pet, pet ordens, pet serviços e criou também as nossas constraints. Beleza, vamos ver aqui no banco de dados o que que deu. Aqui as tabelas estão criadas. Foi criada uma tabela chamada pet ordens. Por essa eu não esperava que ia ser criado, não. Pet ID e ordem ID. Será que eu coloquei muitos para muitos? Por isso que criou essa pet ordens? Vamos verificar aqui. One to many em ordens, em ordem, em ordem. Coloquei muitos para um. Que estranho. Tá parecendo uma tabela muitos para muitos, que não deveria ter sido criada. Vamos ver a tabela ordem. Tem o ID do pet aqui, beleza? Deixa eu checar aqui de novo, novamente. Nós temos o pet, one to many, tá certinho. É uma lista de ordens, tá certo. Eu possuo as colunas, tá certo, one to many. Lá na ordem, eu tenho um many to one, tá certo. Esse many to one é com o pet, tá certinho. Ele é no label, false. E aqui ele é many to many com serviços, tá certo também. Deixa eu fazer o seguinte, vamos zerar esse banco de dados aqui. Vou deletar as tabelas todas. Vamos lá, vamos deletar. Primeiro vou deletar as tabelas de relacionamento. Drop table, drop table, a ordem, drop table, que tanto faz. Beleza. Não tem tabela alguma. Ele está rodando. Vou parar a execução dele. Foi parado. Voltar aqui e executar. De novo, criou pet ordens. Por algum motivo.
que eu não entendi aqui direito. Mas eu vou entender mais logo. E vou passar aqui numa próxima videoaula o que aconteceu. Não deveria ter criado essa tabela PET ordens, porque não existe relacionamento N para N entre PET e ordem, para criar uma tabela de relacionamento. Aí eu informo aqui para vocês. Que mais? Deixa eu dar uma verificada aqui no nosso código. Eu vou ficar mudo somente alguns segundos. Aguarda, por favor, alguns segundos aí. Eu vou dar uma olhadinha nesse one-to-many aqui, no Hibernate. One-to-many, como que ele deve ser usado? Não gostei dessa. One-to-many, para muitos. Aqui vai ter algum exemplo, talvez vai nos indicar. One-to-many. Eu acho que faltou esse mapped by aqui. Vamos verificar. Aula, tarefa. Espera aí só um pouquinho. Esse exemplo também não me ajudou. One-to-many. Eu acho que é isso aqui que está faltando. Eu vou colocar isso aqui. Mapped by. E aqui eu vou colocar a palavra pet. Acho que isso aqui evita de utilizar a nossa... Espera aí só um pouquinho. Vamos ver se isso aqui resolveu. Isso, perfeito. Não existe mais aquela tabela de relacionamento entre pet e ordem, porque é um relacionamento 1 para N, não faz sentido. Entre ordem e serviço existe uma tabela de relacionamento, tudo conforme nós queríamos, desde o início. Beleza. Outra coisa que nós podemos fazer aqui agora é o seguinte, essas tabelas, essas classes, elas mapeiam o nosso acesso ao banco de dados. Mas é necessário nós criarmos uma nova pasta aqui, chamada
repository. Nesse novo pacote, nós vamos colocar as classes que utilizam essas classes aqui em cima, que mapeiam para o banco de dados, para fazer o acesso ao banco de dados propriamente dito. Então, nós vamos criar aqui um novo arquivo, e a nossa classe vai chamar pet repository. Pet repository, está escrito certo. Pet repository.java, agora está escrito certo. Esse aqui não vai ser uma classe, vai ser uma interface. E quando a gente está criando, o nosso JPA, ele facilita algumas coisas para a gente. Se nós colocarmos aqui em cima um arroba repositório, e nós colocarmos que isso aqui extends JPA repository, nós colocarmos que isso aqui é o repositório de pets e a nossa chave primária é um long, não preciso de fazer mais nada. O que o nosso JPA faz utilizando o mapeamento feito lá dentro de PET pelo Hibernate? Nosso JPA pega e consegue criar uma classe, um objeto do tipo pet repository, com vários métodos aqui. Os métodos de inserção, consulta por ID, consulta todos, exclusão e alteração. Ele cria automático isso para a gente, como se fosse um passe de mágica. Nós vamos criar os repositórios para as outras entidades. Então, repositório, novo arquivo. Nós vamos chamar de ordem. Melhor, começar pelo serviço, repository.java. Beleza. Serviço, repositório. Já criou para a gente aqui já. Vai ser uma interface. Ela extend. JPA repository. E aqui dentro a gente vai falar o seguinte, que é um repositório de serviço, cujo o ID dele é um long. Beleza, perfeito. Dentro a gente vai colocar um arroba repository. E somente isso, mais nada. Mais o que? Novo arquivo. Ordem. Repositório. Repositório.java. Extends. JPA. Repositório. Aqui a gente vai passar uma ordem. E vai falar que o ID é do tipo long. E aqui dentro, e aqui em cima, repositório. Mais nada a ser feito. Novo arquivo. Então nós temos o pet, o serviço, a ordem, e agora faltou ordem e serviço. Ordem, serviço, repository.java. Perfeito, é uma interface que estende a interface JPA repository, e essa interface JPA repository vai ser feita em cima da ordem, isso, e o ID dele é do tipo ordem serviço ID. É aquele
embeddable repository e, a princípio, as nossas classes que fazem acesso ao nosso banco de dados utilizando estas classes de modelo aqui já estão funcionando. Automaticamente o nosso JPA criou os métodos, vai criar automaticamente os métodos aqui de inserção, consulta por ID, consulta todos, alteração, exclusão e mais alguns. Perfeito. O que mais que dá para a gente fazer? Dá para a gente fazer um teste em cima desse repositório. Vamos fazer uma alteraçãozinha aqui, simples. Vamos abrir o nosso Photoshop Application. Vou fechar as outras. Salvar tudo. Espero ter salvo. Perfeito. Aqui em cima eu vou colocar que a nossa aplicação ela implementa Application Runnable. Runner, desculpa. Implements Application Runner. Com isso, eu sou obrigado a fazer um método chamado void run. Eu vou explicar aqui que serve esse método. Application Arguments. Perfeito. Por eu ter implementado essa interface, eu sou obrigado a implementar este método run. Esse método run, ele é executado logo depois que a nossa aplicação toda ela é inicializada e é escrito isso aqui embaixo. Ele executa a nossa aplicação. Ele executa esse run. Por que eu fiz ele? Para inicializar algumas informações no banco de dados. Para inicializar algumas informações no banco de dados, eu vou criar um patch 1, new patch. Eu quero passar como parâmetro, faltou importar. Quero passar como parâmetro somente o nome do patch e o nome do dono. Será que eu criei no patch, eu coloquei dono? Coloquei. Então eu vou criar um construtor aqui, public, para o nosso construtor, recebendo apenas string nome, string dono, this nome, igual a nome, dono, igual a dono, nossa palavra string está com um probleminha, tá certo, perfeito, voltando aqui então no nosso patch, new patch, eu quero passar, se não me engano, o nome do patch primeiro, o nome do nosso patch vai chamar Bidu, o nome do dono vai se chamar Mônica, o nosso patch 2, vamos fazer o patch 2, cadê o patch? Opa, o nome dele vai chamar Spike. Aqui vai se chamar, a proprietária vai se chamar Gabriela. Pronto. Pronto, perfeito. O que nós vamos fazer? A gente precisa de um repositório de pet para salvar esses pets no banco de dados. O que a gente vai fazer? O Spring, ele permite que a gente utilize um atributo aqui em cima, chama, um
com a notação chamada auto-wired. Auto-wired. Vou explicar o que significa isso. Eu quero obter aqui em cima um repositório de patch. Então, vou chamar patch repositório. Opa, patch repositório no minúsculo. Isso. O que vai acontecer? Na hora que o meu Spring criar uma classe chamada Patch Shop Application, antes de dar o run, ele vai verificar que ele é uma aplicação Spring Boot. E ele vai percorrer aqui dentro e vai procurar os atributos auto-wired. Se ele achar um atributo auto-wired, ele vai verificar de que tipo que ele é. Se ele é do tipo patch repository, ele vai inicializar esse atributo aqui com um patch repositório, com instância automática. Isso é chamado de injeção de dependência. Então ele vai injetar essa dependência só por eu ter colocado o auto-wired aqui dentro. Então, como o próprio Spring Boot vai se encarregar de instanciar um patch repository, um objeto desse tipo, e colocar instância nessa variável, é somente utilizar aqui esse patch1, patch repository, que está ali em cima, save, e passando o patch 1 como parâmetro. Por que eu recebi ele devolve o patch? Que ele devolve o mesmo patch 1 como retorno do save, só que agora ele preenche aquele campo auto-incremento, que é o ID. Então eu consigo pegar o ID aqui, que foi gerado de forma auto-incremento. Posso fazer isso aqui, a mesma coisa para o patch 2. Mas o que a gente vai fazer? Além disso, eu poderia até dar um system aqui. Vou imprimir todos os atributos, inclusive com ID gerado. Perfeito. A gente pode fazer isso com serviços agora. Então, posso criar aqui isso. Isso. Igual a new serviço. Sem passar o ID, passando só a descrição e o valor. Vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui em serviço. Criar um construtor, além do noArgs e allArgs, eu vou criar um construtor somente com 2 atributos. Então, os dois seriam a string descrição e o big decimal, valor, cada aqui um parênteses a mais, beleza? Diz descrição, recebe descrição, diz valor, recebe valor. Perfeito, terminei. Vamos voltar aqui para o Pet Shop Application. A descrição nossa vai ser tosa e um new big decimal, passando aqui o valor R$50. Esse aqui vai ser o nosso serviço 1, então eu vou colocar só serve 1. Segundo serviço. O segundo serviço chama banho. Valor de R$30. Então, vou colocar aqui o
o 2. Só um momento. Fazendo a mesma coisa para o serviço. Ele vai sofrer aqui uma injeção de dependência. Vou utilizá-lo aqui. R1, recebe. Save. R1. Aqui o serve2. Recebe. Repositório. Save. Serve2. E aqui o serve1. Imprimir o serve2. Vamos parar aqui o nosso projeto e executar. Como nós tínhamos colocado aqui o true para exibir todos os SQLs, na hora que nós executamos, no finalzinho do nosso Spring já levantado, a nossa aplicação toda executando, com o Tomcat todo executando, foi feito os inserts necessários conforme foi descrito aqui no nosso Pet Shop Application. Eu vou terminar a aula por aqui. Uma boa noite a todos e até mais.